Vamos, Alice. Vamos ver o Marcos aqui, entrando. Gente, então vamos lá. Estamos nos cálculos estequiométricos. O que a gente viu até agora... Ah, peraí, deixa eu colocar para gravar. Tem alguma coisa a questionar, meninos? Até aqui? Se tiver, vamos falando. Pode fazer as colocações. Senão a gente continua. Bom, então, algo a considerar? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se alguém escreveu algo. Não. Então, gente, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de estequiometria, só que agora a gente vai introduzir um outro fator, reagente em excesso. Nós vimos que quando a gente vai fazer a reação química, tem que obedecer às leis, proporção definida, conservação da massa. Então, os reagentes têm que obedecer àquela quantidade X de matéria, pode ser em mol, pode ser em massa, pode ser volume, mas sempre fixa, obedecendo à lei das proporções definidas. Significa dizer que, se eu tenho dois reagentes, coloco uma massa X de um, massa Y do outro, e de repente eu dobro a massa X, eu tenho que dobrar também a Y. Tá certo? Então, eu tenho que colocar os ingredientes, a quantidade de reagentes, de maneira tal que obedeça à proporção, que é sempre a mesma para uma dada reação. E se eu, então, colocar mais? Eu quero colocar uma quantidade em massa. Eu quero oxigênio reagindo com hidrogênio, eu quero produzir água. Coloquei X gramas de hidrogênio e Y de oxigênio. No meio do processo, eu resolvo dobrar a massa de hidrogênio, mantendo a de oxigênio constante. O que vai acontecer? Vai sobrar hidrogênio, porque eu só mexi na quantidade de hidrogênio, eu não alterei a de oxigênio, pela proporção deveria dobrar os dois. Então, eu terei um reagente em excesso. Isso que a gente vai trabalhar hoje. Reagente em excesso é aquele cuja quantidade em matéria, em massa, volume está maior do que a do outro. Esse outro, então, será o nosso reagente limitante. Então, reagente em excesso, reagente limitante. Eu peço que vocês abram o livro na página 35 agora. E eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos acompanhar juntinhos. Espera aí, aqui. Vamos ver aqui a outra coisa. Olha só, na página 35, tem aqui essa moça trabalhando. E ela está fazendo uma reação. Dá uma olhadinha aí, ela está fazendo uma reaçãozinha aqui. Então, eu já tenho aqui, ó, o nome desse vidro aqui é Erlenmeyer. Aí, ela já tem aqui um reagente e ela está colocando um outro aqui através do tubo de ensaio. Ó. Então, ela está fazendo aqui, desenvolvendo uma reação. Agora, vamos ver aqui em cima o que está escrito. Quem pode ler aqui para nós? Vamos lá, alguém, por favor, interage aí. Reagente limitante. Quem vai fazer a leitura? Reagente limitante. Reagente que está em falta quando considerada a proporção de reação entre os reagentes. Certo. Tal reagente irá limitar até quando a reação irá se processar, pois ele sempre é consumido totalmente por primeiro. Olha só, então, que ela leu aqui uma coisa importante. Aqui eu não estou utilizando o nosso... Não estou utilizando o nosso caderno, então a caneta não escreve aqui no livro.
Então, veja bem o que ela falou aqui de importante. Esse reagente limitante está em menor quantidade, por isso que ele diz ali, ó, está em falta, quando considerada a proporção. Então, ele vem em menor quantidade. O que significa dizer? Que ele vai ser o responsável por definir a quantidade de produto formado, porque eu vou me basear não aquele que eu tenho maior, mas em menor. Sobrar pode, não pode faltar. Então, ó, o que tiver em menor quantidade é o que eu vou utilizar como padrão. Ele que vai definir a quantidade de produto que eu vou utilizar. E aqui o excesso, então, é aquele que sobra. Olha. Então, essa sobra não reage. Isso daqui vai continuar lá no sistema, mas como o excesso, ele não reage mais. Eu posso colocar o que eu quiser, mas ele não vai reagir, a quantidade que for, a partir daquela que obedece à proporcionalidade. Então, vamos ver um exemplo para você entender direitinho. Essa página do livro aqui, 35, mas eu vou pôr no nosso caderninho aqui, ó, que dá para escrever nele. Já colei aqui. Então, dá uma olhadinha nessa reação, página 36 do livro de vocês. Página 36. Olha, aqui a gente tem ácido clorídrico HCl reagindo com hidróxido de sódio NaOH, produzindo NaCl, sal de cozinha, mais água. Então, ácido clorídrico mais soda cáustica reagiram e produz sal e água. Veja bem aqui. Nós fizemos a equação, balanceamos a equação, tem que ser uma equação devidamente balanceada para obedecer às leis. E depois a gente vai construir aquela tabelinha que a gente já aprendeu. Olha. Qual é a proporção de massa? Depois do balanceamento, a gente viu que tem 1 mol de ácido para 1 de base, para 1 de sal, para 1 de água. Aqui a gente tem nossos produtos depois da seta. Aqui a gente tem os nossos reagentes antes da seta. Então, ó, proporção molar, 1 para 1, para 1 para 2. Que é 1 não, que é 2 de água. Ó, um H aqui, outro H aqui, 2 Hs. Epa, tá errado aqui no livro. Dá 1 mesmo. Dá 1 mesmo, eu estava certinha. Deixa eu apagar aqui, corrija aí no livro de vocês. O meu é antigo, não sei se o mais novo já veio corrigido isso. Então, corrija aqui, que é 1, tá? Observa. Observa aqui no balanceamento. 1 sódio, 1 sódio. 1 cloro, 1 cloro. Hidrogênio, 1 do ácido mais 1 da base vai dar 2. A água já tem 2. Então, aqui não são 2 mols. É 1 molzinho só aqui, ó, no livro. Tá certo? E o oxigênio, 1 O aqui, 1 O aqui. Está balanceada. Então, a proporção molar é 1 para 1 para 1 para 1. Tá certo? Até aí? Considerando a proporção molar, o que a gente fez? A gente calculou a massa, agora eu quero a proporção em massa, ó. 1 mol de ácido clorídrico tem quantos gramas? Aí é aquele caso, vou olhar lá na tabela a massa de cada elemento. Então, eu tenho massa do H é 1, mais massa do cloro é 35,5. Vi na tabela ou pego nos dados que o problema às vezes dá. Então, deu 36 gramas e meio por cada mol de molécula. Então, essa é a massa molar. Massa molar é a massa de 1 mol. Tá, ó. Massa molar é a massa de 1 mol. Aí eu fiz isso com NaOH, obtive 40, porque o Na tem massa 23, o oxigênio 16 e o H1. Somando tudo, olha, 23 mais 16 mais 1 dá 40 gramas por mol. E eu fiz a mesma coisa com sal de cozinha, Na23, Cl 35,5, então deu 58,5. E a água, 2 vezes 1 do hidrogênio mais 16 do oxigênio, deu 18 gramas. A pergunta aqui é, então no livro de vocês está lá,
Verifica-se que essa parte... Verifica-se que eu não copiei essa parte aqui da pergunta. Aquela mocinha lá, que estava no laboratório, fazendo a reação que eu mostrei para vocês. Vamos voltar ali na reaçãozinha dela. Essa moça. O que ela fez? Olha, é uma analista química. Ela realizou essa reação neutralizando 10 gramas de soda cáustica. Soda cáustica é o hidróxido de sódio, NaOH, pura. Utilizando ácido HCl, uma quantidade equivalente a 8 gramas. Aí a pergunta é, essa neutralização foi totalmente realizada, ou seja, 100% da base foi neutralizado com 100% do ácido? Tudo reagiu, tanto de ácido como de base? Essa é a pergunta. A neutralização foi realizada totalmente? Então, vamos que voltar. O que ela fez? Ela pegou 10 gramas de soda, colocou para reagir com 8 de ácido. Vamos ver aqui nosso caderninho de novo. Olha, pegou. Então, olha os dados. 8 gramas de ácido para 10 de base. Será que reagiu 100%? É isso que a gente vai ver agora. O que significa dizer? Significa que nós vamos calcular a quantidade de ácido realmente necessária para reagir com 10 de base. Será que eu coloquei o suficiente? Então, o que nós vamos pegar aqui? Ó? Agora, eu vou mudar a cor para a gente fazer aqui o segundo passo. Olha só o que o exercício já deu para a gente. Essa proporção que nós calculamos através da reação. Ele disse que, para reagir... essa cor não foi feliz, não. Olha o que ele disse. Que para a gente reagir... 36 gramas e meio de ácido, a gente precisa de 40 de base. 40. Isso nós já temos, hein? A questão é, e se eu tiver, conforme o exercício falou aí, 8 de ácido, quanto de base eu necessitarei? X. Aí eu vou calcular o valor de x para ver se x é igual a 10. Se for, significa que eu tenho a quantidade exata de ácido para reagir totalmente com a base. Se x for maior que 10, eu não tenho base suficiente. Certo? E se x for menor que 10, aí eu tenho. Só que eu coloquei base a mais, então ela estará em excesso. Ok? E o ácido será o limitante. Então, vamos calcular o valor de x para ver quanto que dá isso daí. Então, vamos ver aqui, multiplicando o cruzado, eu vou ter 8 vezes 40 e x vezes 36. Então, tem 36,5x igual a 32,0. Pronto. X vai ser igual. Vou dividir. E vou obter 8,8 gramas. Pronto. De quê? Calculei o valor de x correspondente a quê? NaOH. Então, eu tenho, para reagir com 8 gramas de ácido, eu só vou precisar de 8,8 gramas de base. Eu tenho isso? Perguntei, eu tenho 8,8? Tenho. Por quê? Eu não joguei 10 para reagir? Olha lá. Não foram 10 que eu coloquei para reagir de base com 8? Então, eu tenho soda demais. O que significa dizer? Que a soda, isso aqui, NaOH, está em excesso.
Então, agora vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui, vamos ver a tabelinha do livro, de novo. Já está pronta a tabelinha aqui no livro. Ó. No início, 8 e 10, que a gente jogou lá no recipiente para reagir. E aí a gente verificou que reagiram 8 do ácido, com 8,8 só de base. Então, sobrou base. Quanto? Tinha 10. Reagiram 8,8, sobrou 1,2. Esse aqui é o reagente em excesso. Essa é a quantidade a mais de base que foi colocada. E aí, reagente a menor é o nosso limitante. Então, eu tenho que o ácido clorídrico é o nosso reagente limitante e a soda, ou hidróxido de sódio, é o reagente em excesso. Quanto de excesso que eu tenho? 1,2 gramas. E aí, se a gente fosse um pouquinho adiante, a pergunta aqui seria para vocês: quanto de sal de cozinha a gente conseguiria produzir com essa quantidade de ácido e de base? E aí? Como faríamos isso agora? Hein? Como faríamos isso? Hein? Hein, gente? Vai? Tem alguém aí? Limitante. E aí? Cadê vocês? Layara? Como faríamos para calcular a quantidade de sal produzido? Rafaela? Eduarda? Teilo? André? Cadê vocês? Eu quero saber quanto de sal a gente vai produzir com essa quantidade de ácido e base. Layara. Essa foi a pergunta. Cadê o Pedro? Ninguém? Acabaram de fazer ontem a prova e as notas foram muito boas. Como é que vocês calcularam isso? Ontem não, semana passada. Só fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Muito simples. Vou fazer a regra de 3. O computador travou, Pedro? Então vamos lá. Então responde agora. Vamos lá. Vamos lá, ó. Quero saber agora qual a quantidade de sal produzida. Então, vou lá embaixo. Deixa eu colocar isso aqui lá para baixo. Ó, reagiu essa quantidade com essa quantidade. Então, eu faço a regra de 3, multiplico cruzado. Só multiplicar cruzado você tem. Então, olha, eu tenho 8 para 8,8. Quanto que vai dar aqui? E se você observar lá na original, na tabela original, a gente calculou as massas. Aqui eu tenho quanto? 58,5. Eu posso até utilizar isso aqui também. E água, 18 gramas. Eu quero saber quanto de sal, já posso até multiplicar aqui, ó. Chama esse valor aqui dizer. Acho o valor dizer. Quero saber a quantidade de água. Ou eu acho aqui, usei e faço cruzamento de novo aqui, ou eu já uso a lei de Lavoisier, soma das massas do reagente igual a do produto. Acho o valor dizer, soma esses 3 aqui e subtrai. Para ver, soma esses 2, subtrai o valor dizer que você vai achar o valor da água. Então, vamos lá, faz isso daí. Agora, no seu caderninho. Regra de 3 simples.
lá, quem já fez? Dez de soda produziu 58,5 de sal. 8,8 de soda produzirá quanto? Opa, deixa eu pegar aqui o original, né? Esse aqui não, peraí. É esse valor aqui, ó. Essa aqui é a original. É 40 aqui. Pronto. 40 de soda produziram 58,5 de sal. 8,8 de soda produzirá quanto? Z. Então, vamos fazer o cruzamento. 40Z igual a 8,8 vezes 58,4. 513,92. Dividido por 40. Prontinho. Pega esse valor, divide por 40 e você vai obter o equivalente a 12,84 gramas. Pronto, dá mais número para cá. Então, aqui eu tenho 12,84 gramas. Pronto. Então, veja bem, quando ela fez lá aquela neutralização, ela usou 8 de ácido, colocou 10 de base, mas só usou 8,8. E conseguiu produzir quanto de sal? 12,84. E quanto de água? Quer fazer a regra de 3 aqui, ó? Acha um valor de W. Faz outra regra de 3 assim. Ou, se não, aplica a lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier fala? A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. Acha o valor de W. Então, eu terei aqui para calcular W, soma das massas do reagente. Essa aqui, ó, 8 mais 8,8. Tem que ser igual a 12,84 mais W. Então, W vai ser esse mais esse, 16,8. Menos 12,84. Pronto, calculei a quantidade de água. Calculei a quantidade de água usando a lei de Lavoisier. Eu não precisei. Se eu quisesse fazer a regra de 3, daria do mesmo jeito, utilizando a proporção definida de Proust. Olha lá. Esse aqui é o valor de água. Tem mais numerozinhos. Mas vamos pegar só duas casas aqui. 3,75. Pronto. Então, reagente limitante, ácido clorídrico. Reagente em excesso, base. Quantos gramas de excesso? 1,2. Qual a produção de sal nessas circunstâncias? 12,84. E água? 3,75. Certinho? Isso mesmo. Olha, Belote, o seu deu 87. Então, aqui. Vamos lá? Vamos fazer um outro? Agora eu trouxe esse aqui para a gente fazer juntos. Esse não tem no livro. Então, é esse aqui, ó. Vamos fazer juntinhos aqui. Primeiro passo, olha só o que o exercício diz. O metanol, CH3OH, que eu posso escrever assim também, olha, fica mais simples para a gente, olha, a fórmula. Monóxido de carbono reage com 2 mol de hidrogênio, produzindo, vou escrever o metanol somando, olha, 3 Hs aqui, mais um aqui dá quanto? 4. Então, CH4O, juntei tudo. Fica mais fácil para calcular mais. Então, esse metanol aqui, ele pode ser produzido, esse álcool, pela ação
pela reação catalisada. Ó, reação catalítica era catalisada. Então, eu vou ter aqui uma espécie aumentando a velocidade, é isso que significa, da reação. Então, pode ser produzida através dessa reação entre os gases monóxido de carbono e hidrogênio. Está aqui a reação. No ensaio de laboratório, são misturados 35,4 gramas de monóxido de carbono com 10,2 de hidrogênio. Qual é a massa? Não, qual é a quantidade em gramas, mesma coisa, qual é a massa, de metanol que será produzida considerando uma reação completa, ou seja, 100% de rendimento. Todos os reagentes reagiram totalmente e produziu o máximo possível de metanol. Aí ele quer saber também quem é o reagente limitante e o reagente em excesso. Mais especificamente em excesso, porque ele quer saber qual que permanece depois do término da reação, ou seja, sobrou. Quem sobrou é aquele que estava em excesso. Qual o primeiro passo? Equação a gente já tem. Olha, a reação. Então, a gente vai calcular o quê? As proporções. Eu já tenho a reação aqui, balanceada devidamente. Então, ela já está aqui. Eu vou calcular a massa agora de cada um, que a proporção molar eu já tenho. Ó, proporção molar já me foi dada, porque a equação já veio balanceada. Então, aqui eu tenho 1 mol de monóxido para 2 mols de hidrogênio, para 1 mol só de metanol. Agora, essa quantidade em mol vai me dar quanto de massa de cada uma dessas substâncias? Vou ter a proporção molar. Então, a massa do carbono é 12, a do O é 16. Qual é a massa do monóxido? Hein? Faz aí para mim agora. Essa proporção aí. O Belotti já fez, vai dar 28 gramas. Para, aqui eu tenho 2 mols. Cada mol de hidrogênio, sendo hidrogênio massa 1, quantos gramas? 1 mol, 2 gramas, mas eu tenho 2 mols aqui. Então, na verdade, eu vou ter 2 vezes 2 gramas. Aí sim vai dar 4 gramas. E 1 mol de metano, aliás, metanol, 12 do carbono mais 1 do H mais 16 do O vai dar quantos? 4 vezes 1, 4 mais 16, 20. Mais 12, 32 gramas. Então, eu tenho 32 gramas de metanol. Ok? Então, dá 28 para 4 para 32. Aí, agora vamos ver aqui o exercício. Durante a reação, misturou-se quanto de cada? Vamos ler aqui de novo, aqui em cima. Ó. No ensaio, são misturados 35,5 de monóxido. Então, você vai colocar, vou até mudar de cor. Ó, misturou 35,5. Não, 35,4. Com quanto? Com 10,2 de hidrogênio. Ele quer saber qual é a quantidade de metanol produzida, não sabe. Então, vou pôr um traço aqui. Nosso objetivo é calcular essa massa aqui. Só que antes a gente tem que saber o quê? Porque ele já disse aqui embaixo, olha só o que ele falou. Diga qual é o reagente e qual a quantidade em massa, grama, que permanece depois da reação. Ou seja, sobrou. Então, eu tenho que analisar esses valores e descobrir qual é o meu reagente em excesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir um desses aqui por X, olha. Ou esse ou esse. Será que 35,4 gramas necessitam de 10,2
De 10,2? Será? O Guilherme já disse que não. Então, vamos ver aqui se o Guilherme está certo. Então, vamos ver aqui, vamos analisar. Vamos verificar aqui. Então, vou até escrever aqui, reagiu. A gente misturou esse tanto, mas quanto reagiu? Vamos ver aqui, mudar de cor e fazer o cálculo. Vamos ver quanto que vai reagir. Então, olha só o que eu já tenho. Eu tenho aqui fixo que 28 gramas de monóxido reagem com 4 de hidrogênio. Tá vendo? Se eu tiver 35,4, quanto que vão reagir de fato? X. Vou calcular o valor de X. Pronto. Regra de 3 simples. 28x igual a 35,4 vezes 4. Vai dar 141,6. Não é, Belote? Vai fazendo aí. X vai dar 141,6 dividido por 28. Esse valor vai dar 5,05. Eu estou considerando só duas casas. O que aconteceu? Então, olha, quanto de fato reagiu? Ó. Tá vendo? Quanto de fato reagiu? Quando eu tenho 35,4, reagem só precisa de 5,05 gramas de hidrogênio. Mas eu joguei quanto aqui? Misturou quanto? 10,2. Sobrou hidrogênio. Ok? Então, a gente já sabe que o hidrogênio é o reagente em excesso e o limitante é o CO. Ok? Então, vamos ver aqui. Se eu tinha... Então, agora vamos colocar. Reagente em excesso. Vou responder a primeira pergunta. Reagente em excesso é o hidrogênio. Quantidade de reagente em excesso. Quantidade de reagente em excesso. Quantidade de excesso. Como é que eu faço esse cálculo? Eu tinha 10,2, reagiram 5,05, não foi? Aí eu subtraio. Vai me dar quanto aqui? 5,15 gramas. Essa é a segunda resposta. Quantidade de excesso. E aí ele faz uma outra pergunta. Quanto de metanol foram produzidos? Agora eu quero saber esse valor aqui. Olha a nossa interrogaçãozinha lá do início. Eu quero saber esse valor. Quanto que foi produzido? Como é que eu faço isso? Agora eu posso usar esse valor aqui, com esse 32, olha. Aqui eu já sei que não é 10,8, é 5,02. Está para X. Então, agora vamos calcular esse valor. Então, olha. Cálculo. De produto formado. Então, vamos pegar aqui. Olha a equação nossa. CO reagiu com 2H2, produziu CH4, metanol. Monóxido de carbono reagiu com gás de hidrogênio e produziu metanol. Aí, agora, olha a nossa tabelinha que vai ficar perfeita. Proporção molar era qual? 1
para 2 para 1. Proporção em massa era quanto? Vou chegar para cá isso aqui, peraí só, para ficar melhor. Proporção em massa. Proporção, vamos lá, 1 para 2 para 1. Em massa, 28 para 4 para 32. Aí a gente misturou 35,4 com 10,2 e produziu, não sabemos. Mas dessa mistura reagiram quanto? Quanto que reagiu? 35,4 com apenas 5,02. Ainda não calculamos aqui, vamos já calcular. Sobrou. Então, remanescente, o reagente, sobrou. O sobra. Nada desse. 5,15 desse. Produziu. Agora a nossa produção. Aqui não pode produzir, porque foi consumido. Então, vamos colocar assim, olha, deixa eu colocar mais organizado ainda. Vamos fazer duas coisas. Professora, Oi. ali na parte de reagiram é 5,05. Ah, tá. Então, vamos pôr aqui, 5,05. Então, vamos aqui colocar assim, olha, consumiram, ou consumiu, barra, reagiu. Por quê? Não, consumiu, barra, produziu. Porque consumir e reagir é a mesma coisa, nesses termos aqui. Consumiu e reagiu. Consumiu e produziu. Por quê? Reagente é consumido. Consumiram, então, quantos? 35 mesmo, 4. Com quanto desse? 5,05. Agora, quanto que produziu, gente? Agora vamos aqui juntos. Já fez o belote. Já fez? Não, fez não. Então, vamos ver quanto que produziu aqui. Esse é o nosso X da questão. Então, vamos lá. Ó. Posso fazer o quê? Lei de Lavoisier. Olha, eu só tenho esses dois e só tem um produto aqui. A soma das massas do reagente é igual ao do produto. Se eu somo esse valor com esse, eu obtenho aqui o valor do produto. Quanto que vai dar esse produto? 35,4 mais outra cor. 35,4 mais 5,05. Vai dar 40,45 gramas de produto. Pronto. Ó, uma das respostas. Outra resposta. E o remanescente, que é o excesso, a gente já viu lá em cima, que é esse aqui. A gente fez ali também. Então, esse é o excesso. Pronto. Reagente limitante, esse. Reagente em excesso, esse. Prontinho, gente. Limitante. Reagente em excesso.
Tudo bem? Perguntas? Certinho? Isso, Belote, 40, 45. Ok, gente? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui menor, pode copiar aí direitinho. Poderia falar para saber qual é o limitante, qual é o excesso, é o que tem a mais, que sobrou. Ó. Misturamos 35 desse de monóxido com 10 de hidrogênio. Mas 10 de hidrogênio era muito. Por quê? Para 35,4 de monóxido, eu só preciso de 5,05. Então, 10 é muito, está em excesso. Aí, ó, 10,2 menos 5,05 dá 5,15. Essa quantidade não reagiu, sobrou lá no recipiente. É aquilo que ele